O próximo tópico, que são os impostos, né? Outro tema muito polêmico dentro da economia. Todos os governos, desde o governo federal em Washington até governos municipais de pequenas cidades, e podemos adicionar aí governos no mundo inteiro, usam impostos para levantar receitas para projetos públicos como estradas, escolas e defesa nacional. Então todo país tem uma estrutura de arrecadação de impostos com o objetivo de que o governo tenha uma massa de recursos, de receitas, para fazer frente às despesas dos projetos públicos que realiza na sociedade. Então, como os impostos são um importante instrumento de política e como afetam nossa vida de diversas maneiras, seu estudo é um tópico a qual voltaremos diversas vezes neste livro. Nesta sessão, começaremos nosso estudo de como os impostos afetam a economia. Então, quando a gente fala de impostos aí já adiantando, na verdade a gente fala, por exemplo, na macroeconomia, da questão da política fiscal. Então, arrecadar e gastar é uma das importantes políticas econômicas da qual os governos têm à sua disposição, que é a sua capacidade de arrecadar e a sua capacidade de gastar, portanto afetando a economia. Mas neste caso aqui, nós vamos focar o que os impostos afetam a economia. Para preparar o palco para a nossa análise, imagine que um governo local decida realizar um festival anual de sorvete, com desfile, fogos de artifício e discurso das autoridades da cidade. Para levantar recursos para pagar o evento, decide cobrar um imposto de 50 centavos sobre a venda de cada sorvete de casquinha. Quando o plano é anunciado, nossos dois grupos lobistas entram em ação. A Associação Nacional de Consumidores de Sorvete afirma que seus membros estão passando por dificuldades financeiras, de modo que quem deve pagar o imposto são os vendedores. Já a Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete diz que estes estão lutando para sobreviver em um mercado competitivo e argumentam que quem deve pagar o imposto são os consumidores. Então, veja, quem vai pagar imposto é sempre uma briga, se vai ser o consumidor ou se vai ser o vendedor. O prefeito da cidade, na esperança de chegar a um acordo, sugere que metade do imposto seja paga pelos compradores e metade pelos vendedores. Então, chega-se aí a uma tentativa de criar um acordo tributário. Para analisar essas propostas, precisamos fazer uma pergunta simples, porém sutil. Quando o governo institui um imposto sobre algum bem, quem realmente arca com o ônus desse imposto? Os compradores desse bem? Os vendedores desse bem? Ou se compradores e vendedores dividem o ônus do imposto, o que determina como o ônus será dividido? O governo pode simplesmente decretar os termos da divisão, como sugere o prefeito, ou ela será determinada por forças fundamentais do mercado? Então, essa pergunta aqui final é importante. Então, o governo pode decretar os termos da divisão, como sugere o prefeito, então de maneira direta, ou as forças do mercado é que vão fazer pressão sobre o governo para que ele cobre de um e não cobre de outro, que é o famoso lobby? Então veja, a expressão incidência tributária se refere a como o ônus tributário é distribuído entre as várias pessoas que formam uma economia. Então, como é que esse imposto incide sobre as pessoas? Como veremos, algumas lições surpreendentes sobre a incidência tributária podem ser aprendidas com a simples aplicação das ferramentas da oferta e da demanda.